E aí, olá pra você, tudo bem? Essa semana a franquia do Homem-Aranha pra PlayStation vai ganhar um novo título com Spider-Man 2, continuando aí a história do Peter Parker e do Miles Morales. A Insomniac vai dar continuidade aí a esse universo aclamado de heróis na Sony. E pra você que ainda não jogou nenhum dos outros dois games ou jogou apenas um deles, a gente preparou um resumão de tudo que acontece nos dois primeiros títulos pra você poder ir sem medo pro Spider-Man 2 assim que lançar e não tomar nenhum spoiler. Bora então que o vídeo de hoje tá carregadíssimo de informação, prepara aí o seu lanchinho, senta na cadeira e vamos lá depois da vinheta. Após anos de carreira, o Homem-Aranha finalmente consegue derrotar e mandar o mafioso Wilson Fisk pra cadeia. O problema é que em pouco tempo os negócios ilícitos de Fisk passam a ser tomados por uma nova facção chamada de Os Demônios. É então que em uma parceria inesperada com a jornalista e sua ex-namorada Mary Jane, o Peter descobre que os demônios estão atrás de algo chamado de Bafo do Diabo, uma arma biológica misteriosa e altamente perigosa. A Tia May trabalha em uma organização de ajuda social chamada Festa, cujo dono é um homem chamado Martin Lee. É então que o Peter pede ajuda do Lee para tentar descobrir a origem das máscaras utilizadas pelos demônios, uma vez que ele é formado em História da Arte. Porém, essa conversa não rende tantas informações assim e o Lee recomenda que o Peter diga a Mary Jane para se afastar do caso. A gente meio que já viu alguns conselhos meio suspeitos assim antes. Algum tempo depois, o Homem-Aranha consegue impedir um novo ataque dos demônios com a ajuda do policial Jefferson Davis, um nome que você provavelmente deve conhecer uma vez que ele é pai do também Homem-Aranha, na verdade não nesse ponto da história do game, mas o Miles Morales. Depois de salvar o Homem-Aranha publicamente na ação, o oficial Davis é condecorado pelo seu heroísmo durante um evento eleitoral do atual prefeito Norman Osborn, que também é dono da potência científica Oscorp e pai do Harry Osborn, o melhor amigo do Peter, mas com quem ele não fala já faz alguns anos porque ele tá ausente aparentemente na Europa, mas segura essa informação que a gente já volta nesse assunto. De volta ao comício, os demônios realizam um ataque com vítimas letais e dentre elas o próprio Jefferson Davis. Durante esse ataque, o Peter testemunha o Martin Lee se transformando no Senhor Negativo, envolto de uma energia altamente destrutiva e capaz de controlar outras pessoas mentalmente. O problema é que ele fica inconsciente antes de poder intervir. Em reação ao ataque, o prefeito Osborn contrata a Sable International, uma organização paramilitar comandada pela Sabre de Prata para suplantar a polícia municipal. Enquanto isso, o Peter acaba fazendo amizade com o Miles, que lida com o luto, e aí ele o convence a ir trabalhar como voluntário lá no Festa. Na história do jogo, o Peter e o Dr. Otto Octavius trabalham juntos em uma pesquisa sobre membros prostéticos avançados. Mas o laboratório entra em crise quando o Osborn corta o financiamento dos dois em uma tentativa de forçar o Otto, seu antigo sócio, a voltar a trabalhar para a Oscorp. Porém, ele recusa e continua sua pesquisa por conta própria, ficando obcecado pelo desenvolvimento de trajes que superem a capacidade humana. É aí que ele conta para o Peter que está sofrendo de uma doença neuromuscular que vai deixar sem os movimentos do corpo em breve. Mas com um traje de membros aprimorados, ele poderia continuar trabalhando. O Peter se preocupa que a interface de controle dos membros possa acabar afetando a personalidade e a mente do doutor, mas o Otto continua a pesquisa mesmo assim em segredo. Em seguida, o Homem-Aranha inicia investigações sobre o Martin Lee e acaba descobrindo que o Bafo do Diabo foi na verdade criado acidentalmente pela Oscorp enquanto pesquisava sobre a cura para doenças genéticas. O Lee consegue localizar e roubar a única amostra existente da substância e ameaça usar ela a menos que o Osborn se renda. Entretanto, o plano dele acaba frustrado pelo Homem-Aranha e pela Mary Jane e tudo acaba com o Bafo do Diabo sendo apreendido e o Lee preso. Mas, como a vida do Cabeça de Teia não é feita de paz, algum tempo depois, o Lee e alguns outros vilões clássicos do Miranha conseguem escapar da prisão durante uma rebelião. Eles conseguem desengajar o Homem-Aranha e apresentá-lo ao Otto, agora completamente transformado em Dr. Octopus. Ele nocauteia o Homem-Aranha, retoma o Bafo do Diabo e o libera na Times Square, causando um surto infeccioso e Nova York entra em caos. Dentre as vítimas do vírus está a Tia May. O Osborn declara então lei marcial e culpa o Homem-Aranha pelo ocorrido, declarando-o um fugitivo da justiça. Em uma jornada de redenção, o Homem-Aranha consegue derrotar o Rhino, o Electro, o Abutre e o Escorpião, gradualmente tomando a cidade de volta. Enquanto isso, a Mary Jane dá um jeito de acessar a cobertura do Osborn e acaba descobrindo que o Bafo do Diabo foi na verdade desenvolvido na intenção de achar uma cura para o Harry, que é portador de uma doença terminal e não estava na Europa coisa nenhuma. E ela também descobre que existe um antídoto para o Bafo do Diabo, mas que o Lee o roubou. O Homem-Aranha encontra o produto e derrota Lee. Porém, o Dr. Octopus enfrenta o Teioso mais uma vez e escapa com o antídoto. Mesmo ferido, o Peter constrói sozinho uma armadura blindada e parte em uma batalha final contra o vilão no topo da Torre Oscorp, e recuperando assim o antídoto. Peter é então posto à prova quando tem que escolher entre usar o frasco para salvar a Tia May da morte iminente ou sintetizar uma vacina para todo mundo.
E como com grandes poderes vem grandes responsabilidades, ele escolhe com muito pesar salvar a cidade. Nova York volta ao normal pelos 3 meses seguintes, com Peter e Mary Jane reatando seu relacionamento, e na cena pós-crédito do jogo a gente vê o Norman Osborn na sua cobertura num laboratório secreto ali da torre, falando com o Harry, que está sendo mantido em um tanque em estado de êxtase, junto com uma substância preta e pegajosa que aparentemente tem vida própria, então vocês provavelmente já sabem de quem eu tô falando, a gente já viu essa moeba em algum lugar antes. Um ano depois, existe um novo herói aracnídeo na cidade. Lembra quando a Mary Jane invadiu a Torre Osborn em busca de respostas? Então, em meio à investigação, ela descobriu uma área ali que tinham aranhas geneticamente modificadas, e sem perceber acabou transportando uma delas pro Festa, onde o Miles estava trabalhando. Obviamente, essa aranha pica o garoto e temos então mais uma história de origem. Ao final do primeiro jogo, o Miles revela pro Peter que acabou adquirindo poderes de aranha e fazendo ele, assim, revelar que é o Homem-Aranha também e iniciar uma relação de mentoria com o garoto. Transicionamos então para Spider-Man Miles Morales, o segundo jogo da franquia. Depois de uma aprovação juntos enfrentando o Rhino, o Peter se sente confiante o suficiente para deixar o Miles sozinho tomando conta da cidade por alguns dias, dado que ele vai acompanhar a Mary Jane em uma viagem. É então que enquanto o Miles investigava um arrombamento no Roxxon Plaza, o centro de operações de uma megacorporação científica e militar, ele acaba entrando em conflito com um grupo armado chamado Underground, que aparentemente busca uma vingança contra a empresa. Voltando para casa para comemorar o Natal com a sua mãe e o seu melhor amigo Gank, o Miles descobre que a Rio Morales convidou também a Finn, uma velha amiga com quem ele não fala há mais de um ano. Guarda essa informação aqui, mas continuando a história, no dia seguinte o Gank desenvolve um aplicativo do Homem-Aranha para que os cidadãos consigam contatar o Miles diretamente para poder pedir ajuda. O tio dele, Aaron Davis, é o primeiro a usar o aplicativo para revelar que já sabe da identidade secreta do sobrinho. Algum tempo mais tarde, o Miles participa de um dos comícios de campanha para senadora da Rio Morales e é surpreendido pelo Underground atacando guardas da Roxxon. Tentando conter o conflito, ele descobre que na verdade o Underground está atrás de uma nova fonte de energia da Roxxon chamada de Nuform, e que a Finn é a líder do grupo, também conhecida como Tinkerer. Após uma investigação mais minuciosa, o Miles descobre que a Finn quer vingar a morte do seu irmão Rick, que havia sido envenenado pelo Nuform enquanto trabalhava nos experimentos, e morto pelo Simon Krieger, que é dono da corporação Roxxon, enquanto tentava sabotar o projeto. Com a ajuda do seu tio, agora revelado como Gatuno, ou Prowler, como eles insistem em manter na dublagem do game, o Aranha do Harlem descobre que o plano da Finn para arruinar o Roxxon é usar o Nuform para explodir a praça do centro de operações e assim destacar os seus perigos e efeitos colaterais, já que o Krieger estava encobrindo tudo isso. Depois de trair a confiança da Finn para obter informações sobre o Underground, o Miles eventualmente é forçado a revelar sua identidade para ela e prejudicar a amizade. Ele tenta se reconciliar, mas antes disso a Roxxon sequestra os dois com a ajuda do Rhino. Depois do conflito, os dois escapam e o Miles descobre que o Gatuno também já espionou para a Roxxon e que o Krieger modificou o reator Nuform da praça para destruir o Harlem inteiro se o plano da Finn der certo. O Miles tenta alertar e deter a Finn, mas antes disso é capturado pelo seu tio em uma tentativa desesperada de impedir que ele vire mais um sacrifício heróico como o do seu falecido irmão, Jefferson Davis. O Miles escapa e derrota o tio, deixando claro que um Homem-Aranha nunca vira as costas enquanto houverem pessoas precisando dele. Enquanto isso, o Underground e a Roxxon lutam nas ruas ao mesmo tempo que a Finn se prepara para executar o plano. O Aaron Davis, inspirado pelas palavras do sobrinho, ajuda a evacuar as ruas do Harley, dando ao Miles a chance de confrontar a amiga e parar o reator Nuform antes que seja tarde demais. Incapaz de argumentar, o Miles luta com a Finn antes de tentar absorver a energia do Nuform com seus poderes elétricos para conter a explosão. O problema é que a energia é descomunal e ele não vai conseguir segurar ela por muito tempo. Para salvar a cidade, a Finn então se sacrifica voando por cima dos prédios, carregando o Miles para que ele possa assim liberar a energia do Nuform antes que isso o mate. O Homem-Aranha então despenca dos céus e semanas depois a Roxxon é processada e Krieger preso após o Aaron se entregar e testemunhar contra eles. Por fim, o Peter volta da cidade, fica sabendo de todos os acontecimentos e expressa o seu orgulho pelo crescimento e heroísmo do Miles antes que os dois saiam juntos para lutar contra o crime. Ao fim do game, em uma cena pós-crédito, nós vemos novamente o Norman Osborn naquele laboratório que a gente viu na cena pós-crédito do jogo anterior, e dessa vez o Harry tá aparentemente em uma situação mais estável. Eles estão junto do Dr. Kurt Connors, que deve se tornar o Lagarto na sequência, ou o Lizard, né? Que vai ser o Lizard. E o Osborn ordena que o cientista liberte o Harry daquele tanque. O Dr. Connors reluta, mas o Osborn é bem enfático e os dois prosseguem.
Fecham-se então as cortinas, fim do game, e a gente vai pra Spider-Man 2 no dia 20 de outubro. Pois muito bem, tá todo mundo preparado agora pro segundo game, onde a gente vai ver a dupla de teiosos enfrentando aí vilões como o Kraven e o Venom, fazendo a ponte aí com as cenas pós-crédito, além de trazer pra gente diversos outros recursos adicionais que a gente não tinha nos dois primeiros jogos. Vou te pedir pra apertar o gostei aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar o link com seus... Se inscreve no canal, compartilha o link e a gente se vê numa próxima. Valeu!